Então vamos lá, vamos dar sequência aí à estrutura da Bíblia. Agora nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Vamos falar um pouco sobre Atos e também alguma coisa sobre as cartas de Paulo. Mas, como nós fizemos nas aulas anteriores, vamos pensar e refletir um pouco sobre as condições existenciais desses livros, tanto o Evangelho de João, o texto de Atos e também algumas questões relativas às cartas de Paulo. Olha só, o Evangelho de João é um evangelho bem moderno se comparado aos evangelhos sinóticos. E isso tem que ficar claro para nós. É o evangelho mais moderno, que está no cano, é o Evangelho de João. Sua compreensão depende de uma série de fatores. A atribuição da autoria de João é ao apóstolo João segundo a tradição. Mas isso não assim, tem um acordo, não há um acordo unânime dos estudiosos, especialistas e da crítica sobre a autoria do Evangelho de João. Mas de qualquer forma, independente do que a crítica e a tradição pensa sobre a autoria do Evangelho de João, a figura do apóstolo João é uma referência para o Evangelho de João. Seja ele ao nível de escola joanina, seja ele ao nível de autor, ou seja ele a figura de referência enquanto testemunha apostólica. Isso é fato. Logo que nós falamos no início da matéria sobre parte dos livros do Pentateuco, nós falamos sobre a ideia de autoria e autoridade. Vocês estão lembrados disso? Quando nós falamos do Pentateuco sobre autoria e autoridade, qual é a posição que nós adotamos aqui? Pensar que a autoria é a figura que escreveu o texto, e a autoridade é aquela figura que aparece como referência na manutenção dos textos ou na execução de produção dos textos. Então, para quase todos os textos da Bíblia existe um critério desse, ou de autoria ou de autoridade. De cada um a gente vem falando ao longo da nossa exposição para vocês. Mas é interessante pensar no Evangelho de João, porque para você compreender o texto de João, a gente precisa de entender primeiro a distância que há entre o material de João, os textos de João, e os primeiros momentos da vida apostólica e das comunidades cristãs. Como é que a crítica, por exemplo, os especialistas entendem que João, o Evangelho de João, por exemplo, não tem um único autor, e que os textos não tenham sido escritos exatamente no mesmo momento, que eles podem ter sofrido alterações e adições ao longo de seu desenvolvimento, e até o final do século I, início do segundo século, o texto aparece ali na sua versão final. Nós temos algumas variações na data para João, entre o final do primeiro século e o início do segundo século. São variações para a data do Evangelho de João. Mas é preciso perceber que a chave para compreender essas variações, nós temos alguns momentos históricos que parecem refletir no texto. Por exemplo, vocês vão perceber que as experiências de Jesus no seu ministério, nos textos aparece uma certa, não vou dizer tolerância, mas amistosidade entre Jesus e judeus. Nas primeiras partes do texto ali, você vai ver, por exemplo,
Jesus e o diálogo com Nicodemos. Uma certa animosidade, embora não haja concordância entre eles, mas uma certa amistosidade, um diálogo. Mas vocês vão ver mais para o final do Evangelho, a figura do judeu e do judeu cristão começa a ter um certo entrave. Olha, mas nós estamos falando de um mesmo texto. Essas indicações de divergência entre um grupo e outro demonstra que a parte do texto pode ter sido escrita no primeiro momento das comunidades e uma outra parte escrita já perto do final do primeiro século. O que marca isso aí? A gente precisa entender uma coisa. Nós temos, depois do ano 70, até 90, eu falo de 70 até 90 porque existe uma variação de datas. Alguns colocam de 70 a 76, outros colocam de 80 até 86, ou até 90, sobre a reunião de Jâmnia, ou concílio de Jâmnia, ou sínodo de Jâmnia. Um desses três nomes vocês vão encontrar em literaturas. Mas os mais quentes colocam a reunião de Jâmnia. O que aconteceu na reunião de Jâmnia? A definição do cânon do Antigo Testamento pelos judeus. Até um certo momento, você via judeus participando das sinagogas, entrando, ouvindo a expressão ou a manifestação do texto por escribas ou pelos regentes das sinagogas. Mas depois do concílio, depois da reunião de Jâmnia, os cristãos judeus, os judeus cristãos, foram excluídos da participação nas sinagogas. Então, depois desse evento, o relacionamento é rompido. E aí vocês vão ver claramente judeus perseguindo cristãos. Paulo, por exemplo, foi uma das principais vítimas dessa perseguição. Paulo foi uma das principais vítimas dessa perseguição de judeus e cristãos. Está claro isso no texto de Atos. Mas Paulo, ele viveu um período, por exemplo, até o ano 67, por aí. Depois eu falo sobre essa questão da data aí. Então você vai ver que esse marco divisor na relação entre judeus e judeus cristãos tem um aparente reflexo nos textos de João. Então, a percepção desse conflito pelos estudiosos do texto de João fazem entender que João tem mais de um momento de escrita. Olha, a gente tem uma compreensão muito superficial dos textos bíblicos. Qual é o problema do processo de interpretação? É você estabelecer um julgamento teológico precipitado. Lembram do erro do anacronismo que eu falei no encontro passado? É possível você cometer um erro de interpretação se considerar, por exemplo, trechos do livro de um momento com uma visão teológica posterior. Por que é complicado isso? E aí eu vou deixar claro para vocês, a própria concepção teológica da figura de Jesus Cristo é muito diferente. Porque quando os judeus cristãos abandonam a perspectiva exclusiva de um Messias judeu, não absorvendo o Jesus como Cristo, aliás, como os judeus cristãos tinham recebido Jesus Cristo,
quando esse embate acontece, a concepção na cabeça dos cristãos sobre Jesus muda muito. Isso não aconteceu de um dia para o outro, é claro, isso acontece numa evolução de mais ou menos 50 anos. De mais ou menos 50 anos. Desde as primeiras comunidades, tanto de judeus cristãos, como de pagãos, que eram pessoas que não pertenciam à comunidade judaica. Para os pagãos, por exemplo, romanos convertidos, gregos convertidos, ou pessoas de outras nacionalidades convertidas ao cristianismo, não tiveram muita dificuldade para compreender a figura de Jesus Cristo como Deus, ou atuante como enviado do Pai, como enviado de um único Deus. Por quê? Porque a maioria desses povos pagãos, eles já tinham na cabeça como podia funcionar um politeísmo. Não que a figura da Trindade seja um politeísmo, como a nossa tradição não enxerga politeísmo nisso, mas para eles ficou mais fácil. Para eles ficou mais fácil compreender essa figura de Jesus Cristo na atuação como divino, porque eles já tinham uma mentalidade mais propícia a compreender atribuições de divindades. Os judeus não. Os judeus tinham uma cabeça muito fechada na figura de um Deus único que não aceita uma coparticipação do seu poder. Então, quando a mentalidade dos cristãos amadurecem, ou vai sendo amadurecida ao longo desses 50, 60 anos, do final do primeiro século, o Evangelho de João aparece nesse circuito. Por isso que ele produz uma teologia bem diferente dos textos sinóticos. Aí eu falei para vocês no encontro passado sobre o texto do Gertheisen, a religião dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos. É um texto interessante porque o Gertheisen ele vai colocar como é que esse processo vai acontecendo. E se esse processo ele é evolutivo com relação à consciência e à compreensão do Cristo nesse embrião da Trindade que aparece ali, e os textos ele também acontecem em fragmentos, ele vai sendo evoluído, essa postura da evolução ela aparece no texto também. Por isso que o Evangelho de João não aparece entre os sinóticos. Por isso que a fonte dele não é reconhecida como a fonte dos sinóticos. Existem ainda hoje discussões sobre a fonte de João e sobre a própria autoria do Evangelho de João, considerando aí aquilo que a nossa tradição pensa sobre João. E João seria um nome muito comum, porque existe um João, depois na hora de falar do resumo do livro eu vou ler para vocês mais uma vez, vou apresentar para vocês mais uma vez quando a gente lê o resumo do livro. Tem um João citado por Pápias, um escritor do segundo século da era cristã, que é citado lá por Pápias, como um dos discípulos de Jesus Cristo, como um dos integrantes dos pais da igreja. Agora, se esse João citado por Pápias é o mesmo João da carta, ou se é o mesmo João dos apóstolos, também é complicado a gente definir, e a maioria também fica receioso dos especialistas, dos críticos em fazer isso. Quem é que não quer deixar dúvidas sobre a autoria? Quem quer afirmar sobre as autorias e sobre as datas? É a tradição. A tradição não pode deixar dúvida.
ela quer deixar uma data certa, porque se eu tenho uma data certa, eu posso trabalhar uma teologia evidente e bem localizada. Porque se eu desconsiderar datas e autorias, eu comprometo minha teologia. Isso é fato. A tradição segura tanto data como autoria e atribui a pessoas reais, idênticas e próprias sobre a autoria do texto para evitar um devaneio teológico. Agora, isso não quer dizer que a tradição tenha razão, tá? A única maneira de você resolver problemas doutrinários, conflituosos e problemas de heresias, de concepções do mágico, de fantasias, a única maneira de você romper isso é o conhecimento teológico nato, puro, sem o viés ideológico da denominação. É a única maneira. E a gente vê muito problema com relação a isso. Por isso que compreender a interpretação do texto te dá saídas para isso. Compreender a evolução do pensamento em cada momento te dá saídas para isso. Então vejam lá, esses problemas com relação à história de evolução do texto de João é um fator importante que deve ser levado em consideração no processo de compreensão do texto de João. Agora vejam bem, nós temos uma outra situação que a gente precisa compreender antes de falar do Evangelho de João aqui, quanto resumo, é a questão das cartas paulinas, especialmente do próprio apóstolo Paulo. Que nós temos que pensar, por exemplo, se existe um conjunto que nós chamamos de corpos paulinos e a tradição atribui essa autoria dessas 14 cartas aí ao apóstolo Paulo, e muitas delas, inclusive a própria tradição já abriu mão, por exemplo, a carta de Hebreus, que a própria tradição já abriu mão de ela ser ou não carta de Paulo, não considera-se mais que a carta de Paulo, nem a tradição. E olha que isso é uma coisa do século XX, tá? Porque no século XIX, até início do século XX, você achava Bíblia com o título da carta aos Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Eu cheguei a pegar a Bíblia com esse título na mão. A própria tradição já abriu mão também da carta aos Hebreus terem sido escrita por Paulo. Uma coisa que é importante nós lembrarmos, para nós pensarmos numa autoria de uma carta, sendo ela de Paulo, nós temos que entender, por exemplo, quando é que essa carta foi escrita, qual é a data dessa carta. Por quê? Paulo não pode ter escrito nenhuma carta depois de sua morte. Eu acredito que não. A morte de Paulo tem uma variação. Nós vamos ver gente falando que Paulo morreu perto de 62. Nós vamos ver gente falando que Paulo morreu perto de 64. E nós vamos ver gente dizendo que Paulo morreu perto de 67. Olha, essas variações são interessantes, por quê? Porque nós temos um monte de carta que foi escrito depois do ano 68. E que a tradição atribui a Paulo. Se ela foi escrita depois de 68, não é possível que tenha sido escrita por Paulo. Só que a própria data de escrita também tem suas variações. Então nós temos cartas que dão garantia que são escritas por Paulo, a gente vai ver quais são essas cartas. E nós temos cartas com autoria duvidosa. Mas lembrem, embora seja autoria duvidosa, Paulo é uma grande referência na maioria das igrejas que são levantadas fora da região de Jerusalém, exceto Roma. Embora Paulo escreva a carta aos Romanos,
não é ele quem abre a igreja em Roma. Então nós temos essas situações aí. O que é importante a gente considerar? Que se eu tenho uma carta, que embora a tradição atribua a Paulo, ela é posterior ao ano 60, nós não podemos dar garantias de que a teologia por trás dessa carta seja de Paulo. É isso que é importante. Porque o papel de interpretação que vocês vão fazer é pensar, bom, se eu estou falando, por exemplo, da carta de 2 Tessalonicenses, que é uma carta que há dúvida se ela foi ou não escrita por Paulo. Criar nela uma teologia e dar essa teologia a Paulo, aí a gente pode estar cometendo um erro de autoria. Entenderam? 1 Tessalonicenses, carta de Paulo. Tanto a crítica como a tradição entram em acordo nesse sentido. Mas 2 Tessalonicenses já não. Não há concordância. Então precisamos entender que Paulo ele tem um período de conversão, ele tem um período de amadurecimento, ele tem um período de viagem, ele tem um período de prisão. Paulo foi condenado, fica em prisão domiciliar e acaba-se ali o texto de Atos, que conta a história do apóstolo. Que há um certo conflito entre os ditos de Atos e algumas cartas de Paulo, principalmente a carta de Gálatas, que vai ter alguma contradição, mas precisamos entender que Atos não é de autoria de Paulo, é de autoria de quem? De Lucas. Mas nós vamos ver que o próprio texto de Atos também tem problemas internos. Então esses problemas podem existir. Nós vamos ver, por exemplo, na conversão de Paulo, em Atos 9, quando Paulo cai no chão e os soldados que estavam com ele também presenciam o fato. E uma parte do texto diz que as pessoas que estavam com Paulo, andavam com ele, viram uma luz que derrubou Paulo, mas não conseguiram ouvir a voz de quem falava com Paulo. No mesmo texto de Atos, mais à frente, vai dizer o contrário, que quando caíram, eles ouviram a voz de quem falava com Paulo, mas não viram a luz. O mesmo texto de Lucas faz esse conflito aí. Então, é possível que problemas, comparando, por exemplo, Paulo contando o testemunho dele nas suas viagens nas cartas, em alguns casos não coincida com o texto de Lucas, né? Com a escola de Lucas que escreve o texto de Atos. Então isso é possível acontecer. Porque a gente precisa entender que quando um escrevia, normalmente a maioria das viagens eles não estavam juntos, que houve certo testemunho. Tem um momento que Lucas está, tem outro momento que Lucas não está, mas mesmo assim continua registrando. Paulo escreve cartas, envia para outros grupos e Lucas não está ali para ver isso. O próprio Paulo tem a sua experiência de fato do evento que ele passou e Lucas vê aquele evento de uma outra maneira. Então, gente, vamos ficar nesse resumo aqui dos livros, nessa reflexão sobre a proposta de interpretação deles, e a gente, no próximo encontro, fala sobre o resumo de cada um deles, para não ficar muito longo. Bom? Então, até a próxima.